Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho mais a respeito do Evangelho de Marcos. Você que está nos acompanhando já durante esses meses, nós estamos já desde o início do mês de julho estudando a respeito desse Evangelho, que é um Evangelho bem prático, bem objetivo, que nos traz vários milagres, várias ações de Jesus durante o período que ele esteve aqui. Então, se você já nos acompanha há um tempinho, já se inscreveu no nosso canal, já está aqui conosco curtindo, compartilhando os nossos vídeos. Mas se hoje é a primeira vez que você está aqui, tem a oportunidade de fazer isso. Comente, curta, mande aí esse vídeo para outras pessoas, para que eles possam conhecer um pouquinho mais também a respeito da Palavra de Deus. Toda semana nós mandamos um abraço para as pessoas que nos acompanham, que comentam em nosso canal. E hoje nós temos aqui a Hilda Alves da Silva, que nos acompanha da cidade de Pedro Canário, no Espírito Santo, a Marina Cavalcante Rodrigues, de São Lourenço da Serra, a Roseli Rosângela, que fala conosco lá de Rondônia, a Nilce Avelar de Oliveira, de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, e o Joaquim Tomás, que nos manda mensagens lá da Angola. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, continuem conosco e não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Para iniciarmos então o estudo aqui desta semana, nós temos também aqui alguns convidados. Hoje nós temos inclusive uma pessoa que está nos visitando lá do Equador, né? Visitando certo. Mais ou menos, mas vem lá do Equador para falar conosco, que é o pastor Alex Jaguaco. Seja muito bem-vindo, pastor Alex. Tudo bem com vocês, Dani? Sejam bem-vindos. Temos também aqui conosco nosso irmão Gessi, que é aqui tanto o irmão Gessi quanto o pastor Alex fazem parte da equipe de evangelismo aqui da Associação Paulista Sudoeste. Seja muito bem-vindo também. Sim, Dani. Deus abençoe. Esse evangelho de Marcos que nós vamos agora recapitular é uma bênção. Então, Deus possa abençoar a todos que também estão compartilhando conosco também. Ok, muito obrigada. Para vocês que também já nos acompanham, sabem que nós seguimos este manual, né, que é nós chamamos de lição da escola sabatina. Nós já estamos mais da metade da lição desse trimestre, então talvez não dê tempo de você adquirir um exemplar físico deste aqui ainda. Mas você já pode se programar para adquirir esse exemplar do próximo trimestre, até para o próximo ano, fazendo parte do projeto Maná, que é um projeto que a igreja aqui desenvolve, incentiva para que cada um tenha a sua lição e possa estudar diariamente a respeito da Palavra de Deus. Você adquire esse manual através do site da Casa Publicadora Brasileira, que vai estar aparecendo o link aí para você. Gessi, você pode fazer oração, por favor, para iniciarmos? Tudo bem. Bondoso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida e oportunidade de falar do teu amor e compartilhar às outras pessoas também desse amor ao qual o Senhor nos aproxima, de falar desse amor tão grandioso, dessa compaixão que Jesus fez por nós na cruz. Amém. Nós, nesse momento, queremos pedir a tua bênção para que nós possamos aqui, Senhor, ser usado por ti e esta mensagem que vamos recapitular dessa lição possa alcançar pessoas que também estão compartilhando conosco através dessa transmissão. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém. Bom, nós estamos começando hoje, então, a 8ª semana de estudos do Evangelho de Marcos. E nós temos aqui como título Ensinando Discípulos, parte 2. Né? Então, na semana passada, nós já vimos um pouquinho a respeito das orientações que Jesus ministrou aos discípulos enquanto esteve aqui. E nos capítulos anteriores, né, hoje nós vamos falar um pouquinho mais do capítulo 10 do livro de Marcos, a gente vê Jesus falando do reino, considerando o reino de Deus. Né? E agora, no capítulo 10 para frente, a gente vai ver um pouquinho ele falando um pouco mais diretamente para as pessoas, né? Para as pessoas que aceitaram alcançar esse reino de Deus. Por isso que nós temos o verso aqui, que é no capítulo 10 de Marcos, verso 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui a gente vê ensinamentos importantes do que significa seguir a Jesus.
Como que as pessoas que estão nos assistindo hoje, estão aqui nos acompanhando, podem entender, vamos dar uma introdução do que nós vamos ver aqui durante os dias aí da semana. Muito bem, Dani. Eu queria começar aqui compartilhando um texto bíblico, que ele praticamente é a introdução e chave aqui para o nosso tema, que é o tema 2, assim, na junção com o primeiro. Na parte do verso áureo, lá da Discípulos, parte 1, disse Jesus que vinde a mim todos aqueles que querem me seguir. Mas ele tem que tomar o que? A sua cruz, para poder então seguir a Jesus Cristo. Então tem um verso aqui que eu gostaria de mencionar, para que aqueles que estão nos acompanhando possam entender um pouquinho sobre esse contexto de hoje. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para sermos discípulos de Jesus, primeiro tem o quê? O chamado. Então Deus nos chama para servi-lo e fazer a vontade de Deus na proclamação desta bendita mensagem que alcança a nós e ao próximo também. Então aquele que está nos acompanhando pode entender um pouquinho assim, que quando Deus faz um chamado a nós temos aqui o quê? É uma bênção do Senhor de fazer parte desse reino, a proclamar uma verdade que nesse mundo que vivemos, de trevas, de dor, de tanto sofrimento, essa mensagem de esperança é o que eu coloquei aqui na lição, como introdução que você falou, que Deus faz o resgate a muitos. E diz assim, o verdadeiro significado da servidão é servir a Deus e ao próximo. É servir com amor, com paixão, colocar os interesses de Deus acima de todos os outros. É servir os outros buscando a glória e a honra de Deus. E servir alguém com alegria, com esperança e amor. Assim fez Jesus. Esse chamado que Deus nos faz é um privilégio. Ser sacerdote real de Deus, de Deus, para poder então ministrar essa mensagem que chegou a nós e assim compartilhar com outros também. Então a gente vê que os textos, as coisas que são contadas aqui, chamavam os discípulos naquela época. Mas a gente sempre pode aproveitar, né, deve aproveitar, ver as lições para que o nosso chamado de hoje também possa ser colocado, né? E em vista desse chamado, é importante recalcar, né, que é importante mencionar que os atos que Jesus fazia tinham como objetivo preparar os discípulos. De certa forma, todas as coisas que aconteciam enquanto Jesus exercia o seu ministério tinham como objetivo dar uma teoria. Mas Jesus Cristo se apresenta mais incisivo na maneira de poder indicar, de poder ensinar num aspecto mais prático. Desde o ponto de vista mais pessoal, ele falava diretamente para o coração das pessoas. Falava diretamente para aquelas pessoas que provavelmente eram criticadas pelos próprios fariseus. E é nesse contexto que Jesus quer trazer esse evangelho, como de fato nós observamos no livro de Marcos, um evangelho mais prático, um evangelho mais direto, que é de coração a coração, né? Ok. Então, o primeiro tema que nós temos aqui para esta semana é a respeito do casamento. As orientações do casamento vêm lá do Antigo Testamento, Deus implantou o casamento desde a época da criação, né? E assim foi acontecendo durante o tempo. Aqui, neste momento específico, embora o tema seja casamento, a gente percebe que os fariseus não queriam exatamente saber a respeito do divórcio, porque eles já tinham, na cabeça deles, o divórcio já era lícito. Tanto que havia ali as escolas de Shammai e a escola de Hillel, cada um falava uma coisa, mas os dois aprovavam o divórcio, embora seja contrário aos ensinamentos, né, bíblicos. Mas aqui, então, a gente não vê uma pergunta para realmente entender ou querer saber o que Jesus pensava a respeito do casamento e do divórcio, mas sim para colocar Jesus numa situação desafiadora e desagradável. O que eles pretendiam ali com essa colocação, com essa pergunta? Como vimos em estudos anteriores, essas perguntas tinham uma espécie de pegadinha. Os fariseus, de certa forma, tentavam pegar Jesus numa resposta que talvez colocasse em contra de Herodes. Vemos que o caso de Herodes é o caso que sobressai nessa história. E é nesse aspecto que eles queriam pegar alguma situação que talvez queriam confundir a mente de Jesus. E é nesse sentido, como você bem falou,
desde o ponto de vista da lei mosaica, eles sabiam que o divórcio era lícito. Só que por trás de todas essas perguntas que eles queriam colocar a Jesus, eles tinham uma armadilha. É interessante pensar que o ideal espiritual transcende a qualquer tradição humana. Jesus, contando toda essa experiência, ele citou justamente o Gênesis para se referir que tudo isso já estava dentro de um plano marcado dentro daquilo que Deus tinha conseguido mostrar. Só que os fariseus, indo para essa realidade um pouco mais distorcida, queriam colocar algo que para eles mostrasse uma possibilidade de ter uma justificativa. Só que nesse aspecto, Jesus nunca é pego de surpresa. Ele tende a responder essas perguntas de uma forma que visava educar e trazer os princípios à tona para que dessa maneira sejam os princípios que normem essa situação. O casamento é algo sagrado e Deus instituiu lá no Éden. E Deus falou ao casal, Adão e Eva, que uniu-se em uma só carne, deixou-se pai e mãe. E Jesus falou assim, eu os abençoo. O casamento, quando estamos diante de uma autoridade, tanto civil como no religioso, tem a bênção. E assim também a bênção do Senhor. E hoje em dia, nesse tempo que vivemos, parece que ficou banalizado, pastor Alex, a questão do casamento. Tem pessoas que levam assim, numa questão assim que, se deu certo, tudo bem. Se não deu, ou seja, tem aquela parte também da incompatibilidade de gênero. Então assim, o casamento eu coloquei aqui como 4 pilares para poder então dar a sustentação de um contexto bíblico, dentro dos versos bíblicos. Primeiro, santidade. Nós vemos aqui que Herodias, ela pediu a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ele foi contra, porque ele diz aqui, Herodes decapitou João Batista por ter condenado esse relacionamento ilícito. E ela então fez o quê? Eu vou pedir a cabeça dele. Pediu para a filha, porque o pai falou, pode pedir qualquer coisa. Então ali, ela sendo usada pelo inimigo, pediu o quê? A cabeça do discípulo, ensinando os discípulos. Então Jesus ensinou, Jesus relacionou-se com pessoas, como foi naquela questão do poço, onde ele estava ali conversando com aquela mulher e falou assim, ó, você não tem, os maridos que você tem não são seus. Então eu coloquei aqui 4 pontos, pilares. Santidade, está lá em 1 Pedro 1,16. Respeito. Dani, precisamos respeitar o nosso cônjuge. Então eu costumo colocar assim, pastor Alex, temer a Deus não é ter medo, é amar a Deus e você ama, Deus te ama também. Segundo, respeito, respeitar a Deus. E outra coisa, que uma coisa que no casamento as pessoas estão perdendo, assim, vamos dizer assim, a questão da pureza. Deus é puro, Deus é santo. Diz Salmos 99, Deus é santo. E quando as pessoas se relacionam com uma outra pessoa, elas vão jurar ali o quê? O relacionamento de santidade, de respeito e pureza. E por último, a verdade. Deus é verdadeiro. Quando Deus abençoou o casal ali no Éden, ele praticamente colocou isso que eu estou falando. Santidade de um casal santo, separado, para dar a nós o exemplo, como Jesus fez, o respeito e também a pureza e a verdade. Então, nesse contexto aqui, o plano de Deus para o casamento, ele não pode ser assim, como se fosse descartável. É uma coisa para toda a vida. E já naquela época as pessoas procuravam desculpas para fazer aquilo que elas achavam que era o correto, né? Ficar justificando o erro, culpando outros, colocando contradições ali. Bom, dando sequência aqui ao estudo, nós temos o céu, o reino de Deus, como crianças, né? E nós nos tornarmos como crianças para herdarmos o reino dos céus. Mas a lição traz uma situação aqui que naquela época não era muito legal ser criança, era um desafio, né? Tanto desde a gestação, depois o parto, muitas morriam, as mães também muitas vezes morriam, né? Não havia essa questão médica que a gente vê hoje, então a gestação e o parto era algo desafiador.
E mesmo aqueles que nasciam, sobreviviam, ainda tinham os desafios durante a infância. As crianças não eram ouvidas, eram deixadas de lado. Se fossem meninas, principalmente, a situação ficava mais difícil ainda. Muitas eram abandonadas. Como que num contexto desse, do que as pessoas conheciam como ser criança, Jesus conseguiu comparar ao reino dos céus e valorizar tanto as crianças naquela época? Veja bem, quando nós somos crianças, temos a possibilidade de receber muitos presentes. A alegria com que essa criança recebe esse presente demonstra o interesse não apenas pelo presente, e sim por aquele que dá aquele presente. Quando Jesus Cristo apresenta às crianças, que naquela época era, por assim dizer, o grupo social menos importante, melhor dizendo, Jesus quer trazer a importância desse grupo social com o objetivo de nós termos a mesma alegria, o mesmo entusiasmo para receber esse presente chamado Reino de Deus. É interessante pensar, Dani, e todos aqueles que nos observam, que o Reino de Deus é um presente que Ele nos deixou de forma gratuita. E esse presente deve trazer alegria, deve trazer entusiasmo, de maneira que isso demonstre a nossa gratidão por aquele Deus que tanto nos ama. Porque em algum momento nós também já fomos rejeitados, nós também já fomos ou passamos por situações que, referentes a estes fatores, passamos por momentos de vulnerabilidade. Mas é para esses que Cristo Jesus veio trazer o reino dos céus. E aí Jesus coloca que os discípulos não deveriam impedir que as crianças fossem até eles, né? Que significado teve para eles também isso? Dani, o pastor Alex falou um pouquinho sobre a questão no passado. Vamos trazer aqui um pouquinho para o nosso século XXI. Okay. Hoje em dia, as pessoas que vêm à igreja, eu costumo se observar, fazendo evangelismo aí, tanto aqui em São Paulo e em outras partes do Brasil, e me chamou a atenção uma vez que uma senhora trouxe sua criança, seu filho, e chorava muito, muito mesmo. O diácono chegou lá, pegou a criança e levou para o fundo, e essa criança não parou de chorar. E aí eu fui até essa criança e eu tinha uma balinha no meu bolso e dei a ela. Ela parou de chorar. Aí a mãe chegou até a minha pessoa e falou assim: obrigado, porque a minha filha tem diabetes. Então, eu não trouxe uma balinha, eu esqueci. E muitas vezes, quando nós estamos na igreja, as crianças não podem ser um empecilho. As crianças são o futuro, não de amanhã, de hoje, da igreja de Deus na terra. Quando Jesus disse aos discípulos: não impeçais as crianças de vir a mim, eu vejo assim que hoje na igreja, como aqui na igreja que nós estamos fazendo essa gravação, quando é lindo, nós vemos ali todas as crianças, quando tocam o hino: deixai vir a mim os pequeninos, pois de tais é o reino de Deus. Então, quando começa a tocar a música, as crianças já vão, é automático. Então, quantas crianças têm o apreço, o amor de vir à igreja? E muitas vezes o pai não quer vir, mas a criança chama o pai para vir. Então, naquela época de Jesus, como o pastor Alex falou, eu coloquei aqui, ele pegava as crianças nos braços e abençoava as crianças. Nós estamos vendo aqui nessa lição de Marcos, nessa parte aqui, ensinando os discípulos, parte 2, que nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que seguir o exemplo que Jesus deixou. Então não podemos permitir que algo possa atrapalhar essa questão de Deus abençoar tanto a pessoa adulta como mais a pessoa idosa, e as crianças não podem ser assim a atrapalhar, vamos supor, o culto divino. Elas estão ali para poder fazer a parte, eu posso dizer assim, sublime do contexto do culto. Por quê? Jesus falou aos discípulos: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não podem entrar no reino dos céus. Para terminar, a criança é pura. E muitas vezes o adulto, ele tem assim um contraste de intriga um com o outro, posso dizer essa palavra, e muitas vezes não pede perdão. E a criança, quando briga com a outra, logo elas estão fazendo o quê? Já estão amigas novamente. Então, não podemos pensar que Jesus, ele abençoou as crianças e automaticamente vai abençoar a família toda. Ok. O pastor colocou que as crianças na época eram o grupo menos favorecido. E dando sequência aqui, a gente vê essa questão do favorecimento, que o reino de Deus é para todos, né? Isso. Então não há questão de pessoa rica ou pobre que não possa entrar no reino de Deus, né? A gente sabe disso, mas muitas vezes as pessoas
colocam riquezas não materiais, né, à frente de Deus. E eu acho que é nesse contexto que a gente vem aqui falar do melhor investimento. Não é a quantidade de dinheiro ou bens materiais que a pessoa tem que pode impedir que ela vá para o céu nessa situação que é colocada aqui, mas sim aquilo que ela coloca como prioridade na vida dela. É isso mesmo, pastor? Quando nós observamos esse contexto do jovem rico e todas as questões que esta história apresenta, vemos que essa pergunta, quais são os requisitos para herdar a vida eterna, é uma pergunta muito profunda, tanto para ricos quanto para pobres e para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. Existe um requisito: sermos fiéis aos mandamentos de Deus, demonstrar que nós temos interesse por sermos obedientes, por sermos confiantes e submissos à sua autoridade. Então, quando nós olhamos para essa oportunidade de investir no céu, nós estamos investindo naquilo que Deus quer que nós investiamos. Porque sim, quando nós observamos tudo aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, vemos claramente que existem muitas coisas que hoje o mundo oferece. São atrativas, são legais, são gostosas, mas isso se interpõe entre aquilo que eu devo ter, uma comunhão mais completa com meu Deus, uma relação mais profunda com Ele. E apesar de tudo isso ser muitas vezes bom, como a irmã já mencionou, isso muitas vezes se torna algo que atrapalha a minha comunhão. Mas nós não devemos colocar todas as coisas riquezas, inclusive a nossa própria família, se torna parte daquilo que Jesus já falou. Quem amar mais o pai, mãe, amigos, família mais do que a mim, não é digno de mim. Então, pensando nesse sentido, ele se colocava nos pés das pessoas, melhor dizendo, se colocava na situação das pessoas para entender que muitas vezes, como seres humanos, nós somos carentes. E esse vazio que muitas vezes nós precisamos preencher é aquele que Jesus Cristo preenche, né? É o investimento maior, né? Onde nós colocamos as nossas prioridades, exatamente, né? Bom, ainda ensinando os discípulos, já mais lá para a lição de quarta-feira, a gente vê aqui o pedido de 2 discípulos especificamente para estarem ao lado de Cristo, né? Eu imagino que eles amavam tanto, queriam tanto estar perto de Jesus que né, acabavam ali se expressando de uma forma não muito bem vista, inclusive pelos outros. Mas Jesus faz uma outra pergunta para eles, né? Se eles estão preparados para beber o cálice dele. O que isso significa? Como que a gente pode entender essa questão do cálice, do sofrimento? Bom, Dani, essa parte aqui de quarta-feira chama a atenção de cada um de nós. Por quê? Jesus, ele veio para morrer, para dar a sua vida para nos salvar. Então, você que está nos acompanhando, Jesus te ama. E essa questão de os discípulos falam assim: Senhor, eu vou beber o seu cálice e vou fazer parte do seu batismo. E Jesus fala aqui: eu vou praticamente ler o que está aqui. Mas quando não queremos ouvir uma coisa, é muito fácil ignorá-la. Ou seja, quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro fala o que para ele? Senhor, o senhor vai morrer, eu morro no seu lugar. O que Jesus falou? Pedro, não é você quem fala. Mas Jesus, como está dizendo aqui o título dessa lição dessa semana, fala assim, Dani, que muitas vezes nós queremos fazer aquilo que não é nosso. Como discípulo, nós vamos fazer aquilo que Deus nos orientou a fazer. Então, nessa questão, eu pude colocar assim, que o cálice seria o sofrimento que ele iria experimentar no Getsêmani, na cruz. E o seu batismo seria uma morte, a sua morte e sepultamento. Esses 2 eventos paralelos do batismo, onde o Marcos está dizendo para nós aqui, quando Pedro nega Jesus, ele profundamente, eu acho que ele pensa assim: o que eu fiz? Então, eu preciso ser o maior no reino de Deus, ou o menor. Jesus falou assim: aquele que quer ser o maior, precisa se considerar o que? Humilde, a se humilhar, para poder então ser aquilo que Deus vai fazer com que ele seja no céu. Porque eles queriam o quê? Sentar ao lado de Jesus. E Jesus falou assim: isso não compete a vocês. Então tem coisas, Dani, que não é para nós assim fazermos. Ou Senhor, essa parte é devida. Então Deus falou assim: faz a tua parte, que é a outra parte eu vou fazer, que é a outra parte maior. Para terminar essa questão aqui de quarta-feira,
eu pensei um pouquinho sobre esse contexto aqui. Enquanto Jesus preparava para o sofrimento na cruz, o seu sacrifício, os discípulos estavam buscando prioridade. Então assim, pastor Alex, prioridade. Nós precisamos ter a prioridade quando Deus nos coloca para fazer o contexto que Ele pede a nós fazermos. O que Ele pede para nós fazermos? O simples é avançar o reino de Deus na pregação do Evangelho. Para concluirmos aqui, que nosso tempo já vai se esgotando, nós temos a história de um cego, né, que gritava, foi atrás de Jesus, mesmo todos dizendo que Jesus não iria ligar para ele, e ele não se conteve. Foi atrás, pediu, gritou pelo que ele queria. E até então, uma coisa que é importante que cita aqui na lição, até então, todas as curas que Jesus havia feito, ele havia pedido para que não revelassem quem ele era. Mas, a partir daqui, até porque antes de curar, o cego já gritou para todo mundo quem ele era, né? Jesus, filho de Davi. A partir daqui, o ministério foi tomando novas proporções, né? Como que a gente pode, até mesmo para já encerrarmos a lição, como que a gente pode entender o que vinha daqui, o que essa história significava e o que viria daqui para frente em relação ao ministério de Cristo? Nesse sentido, Dani, é importante destacar que tão mencionado o segredo messiânico, como os outros estudos já diziam. O segredo messiânico era aquele que Jesus mesmo pedia para as pessoas: por favor, não fale agora. Em poucas palavras, ele estava dizendo: não é momento de me expor de maneira que as pessoas queiram me procurar. Só que, neste momento, a própria multidão, vemos que, no lugar de poder favorecer a isso que Jesus estava fazendo, eles pediram para o cego Bartimeu calar a boca. Talvez parar de reclamar, parar de bramar ou clamar, sendo que esse era um momento em que Jesus já tinha pedido. Provavelmente, as multidões já tinham entendido. Só que, nesse aspecto, essa pergunta é uma pergunta que Jesus não apenas jogou para aquele homem naquela época. É uma pergunta que é feita através da eternidade para todos nós. O que eu quero? Aliás, o que você quer que eu te faça? Qual que é a sua situação agora? O que você está esperando de Jesus? Ali nós observamos mais uma vez que aquele cego fazia parte daquele grupo dos rejeitados. Muitas pessoas olhavam para ele como um coitado, mas uma vez ele se apresenta como uma pessoa que estava com uma plena e uma profunda necessidade, ao ponto de clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, declarando que unicamente Jesus Cristo tinha a chave e a solução para esse problema que era muito difícil solucioná-lo naquela sociedade. Só que, mais uma vez, ele declara a autoridade de Cristo como sendo aquela que poderia restaurá-lo e dar mais uma vez uma chance de ver as bênçãos através dos olhos que Cristo curou. Amém. Irmão, um minutinho para a gente fechar a lição da semana. Ok, Dani. Dani, fé, esperança. Bartimeu conhecia Jesus. Bartimeu tinha fé. Nós precisamos exercitar essa fé, confiar em Deus. Essa esperança não pode morrer. Se a esperança morre, desvanece os sonhos. Jesus tem planos para você que está agora nos acompanhando, porque Bartimeu foi a última oportunidade que ele teve para poder então se ficar naquele contexto ali onde Jesus ia passar, porque Jesus estava subindo para um contexto agora que ele estava aí para Jerusalém, e ali ser ele montado naquele jumentinho, e ali as pessoas iam dar honras a ele, porque ele estava chegando o momento de ele ser crucificado. Foi o momento então que Bartimeu falou: é a minha oportunidade. Ele conhecia que Jesus poderia curar, porque Jesus curou aquela mulher só quando ela tocou na sua hora. Então Jesus tem planos para poder então fazer com que esse contexto da fé, porque quando ele falou: Jesus, tem misericórdia de mim, aconteceu a mesma coisa com as crianças. Os discípulos estavam não entendendo, estavam impedindo as pessoas de ir a Jesus. A multidão comprimia aquele homem. Mas ele clamou 3 vezes muito alto, e Jesus parou para poder então dizer: tragam ele aqui. Os discípulos foram lá, trouxe ele, e aquele homem se jogou a sua capa, vamos dizer assim, de uma forma muito mais prática de entender. Ele se lançou daquela capa, porque ele ali fez um pedido. E Jesus falou: o que você quer que eu te faça?
nesta manhã, Deus pode estar fazendo a mesma pergunta para você. O que você quer que eu te faça? Ele falou assim, que o Senhor enche então a minha cesta de dinheiro. Não. Ele falou que eu torne a ver. Ele não era um cego de nascença. E Jesus falou então assim, a tua fé te salvou. Para terminar, sabe o que ele fez? Ele então seguiu a Jesus feliz. Então os discípulos seguiam Jesus porque Jesus fez um chamado para que eles pudessem ser agora pescadores de homens, para avançar o evangelho na pregação do evangelho. E Bartimeu ficou tão feliz que ele foi indo com aquele grupo, louvando e dando glórias a Deus. Amém. Pastor, você pode fazer a oração para nós encerrarmos? Vamos inclinar os nossos rostos e vamos orar. Senhor Deus, te somos gratos porque durante este estudo nós aprendimos sobre o custo do discipulado. Vemos muitas coisas ao nosso redor que nos ensinam e que nos mostram experiências práticas do que é viver o Evangelho. Amém. Queremos, ó Senhor, através desta oração, declarar o nosso desejo de poder nos entregar completamente, sem reservas, para que o Senhor olhe o nosso coração com olhos de amor. Assim como um dia o Senhor olhou para essas crianças, para aquele cego, para aquele jovem que precisava tanto de abrir mão de muitas coisas. Ó Senhor, te entregamos as nossas vidas, unja os nossos ouvidos para que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém. E que durante estas semanas o Senhor nos ensine a viver o discipulado de forma coerente. Amém. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela participação, a companhia de vocês. Obrigada também a você que esteve conosco. Essas lições, tanto a lição 7 quanto a lição 8, são um chamado, um ensino aos discípulos, mas não só para os discípulos daquela época, também para nós, os discípulos do século 21, que nós possamos atender a esse chamado. Muito obrigada e até a próxima lição.